Eu vou falar agora para vocês sobre a potenciação com os inteiros. A potenciação nada mais é que uma forma da gente escrever resumidamente o que significam multiplicações. Os números inteiros, lembrando que são os naturais, de 0, 1, 2, 3, que a gente usa para contar, lembra? Que a gente viu lá no início? Mais os números negativos. Então, os inteiros aqui, relembrando, ó, conjunto Z, ele vai ter aqui na nossa reta zerinho no meio, os números positivos, mais um, mais dois, e assim vai, e os negativos, menos um, menos dois, e assim vai também, beleza? E como eu acabei de falar, a gente vai fazer um resumo de multiplicações. Por exemplo, ao invés de eu fazer 2 que multiplica 2 que multiplica 2, eu vou escrever 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência. Isso vai resumir, ao invés de eu escrever 3 fatores de número 2 aqui, eu vou escrever o 2 uma vez só, falar, ó, tem 3 fatores nessa multiplicação. Então, se eu pego isso aqui, como que eu resolvo? Dessa forma, com três fatores na multiplicação. É o 2 que multiplica o 2 e dá 4, e é o 4, que é o resultado dessa multiplicação, agora multiplicando 2 novamente, que dá 8. Vão ser 3 fatores de multiplicações com 2. Essa é a potenciação. Esse é o resumo da notação. Então, sempre que você for olhar e ver assim, ó, 3 elevado à quinta, vão ser 5 fatores de números 3 se multiplicando. E aí a gente vai fazer 3 uma vez, 3 duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Você vai multiplicando. 9, 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Acho que é, confere aí. Fiz de cabeça, hein? Fiz de cabeça. Mas é isso, cara. A base da potenciação é essa. A ideia da potenciação, ela vem para resumir a notação de multiplicação. E uma ideia interessante que a gente já vai ter aqui, para começar, é o seguinte, ó. Todo número elevado a 1 vai ser o próprio número, porque o númerozinho que está aqui pequenininho não quer dizer a quantidade de fatores que a gente vai ter na multiplicação. Se a gente vai ter um fator só, ele não vai ter quem multiplicar. Então, vai ser o próprio número. Então, vou generalizar um número qualquer A elevado a 1 vai ser o próprio A. 3 elevado a 1 dá 3, 10 elevado a 1 dá 10, e assim por diante. Outra ideia legal aqui envolvendo potenciação para agilizar a nossa vida é se a gente tem potências de mesma base, por exemplo, 2 elevado à quarta, que multiplica 2 elevado ao quadrado. A gente não acabou de ver que a potenciação é uma facilitação da escrita de multiplicações? Então, aqui é como se eu tivesse uma, duas, três, quatro fatores multiplicando ali de números 2. E aqui eu tenho 2 fatores, 2 vezes 2. Só que a gente não tem essa multiplicação aqui no meio, então eles vão continuar se multiplicando. Então, olha o que vai acontecer. Eu tinha 4 aqui, e agora eu tenho mais 2 fatores. Então, a resposta em forma de potência vai ser o 4 que eu tinha no primeiro, mais o 2 que eu tenho no segundo. Não são duas multiplicações aqui, 4 multiplicações? No final das contas, eu vou ter 2 elevado à sexta, porque eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicações. Essa é uma propriedade da potenciação de forma prática para você ver. E a gente gosta de generalizar essas fórmulas, essas características de resultados matemáticos com letras, porque essa letra quer dizer que pode ser qualquer número. Nesse caso aqui, a gente está falando de números inteiros. Então, por exemplo, ó, se eu tenho A elevado a uma potência B aqui, vezes o próprio A
elevado a uma potência C, e essas potências também, vamos colocar elas só positivas, porque a gente só está vendo os números positivos agora. Depois a gente generaliza essa ideia com algumas ressalvas, se for o caso. Vai ser o quê? Vai ser o próprio A com B somando C. Foi exatamente isso que aconteceu ali, ó. O meu A era quem? Era o 2. O meu B era o 4. Aqui, ó. O meu A era o 2. O meu B era o 4. O meu C era o 2 ali também. E quem que vai ser minha resposta? O Azão aqui, somando os dois caras, B mais C. É exatamente essa propriedade que a gente acabou de generalizar com as letras, que quer dizer que vale para os números naturais, os números inteiros. Beleza? Uma outra brincadeira aqui com essas propriedades ou com essa ideia de potenciação, como a gente está falando de números inteiros, uma brincadeira que eu quero fazer aqui com as propriedades e uma brincadeira que vai ensinar para vocês é usar o menos 1. O menos 1 com parênteses, se a gente, por exemplo, levar ao quadrado, vai ser o quê? O menos 1 vezes o menos 1. E você já estudou lá que quando a gente tem uma multiplicação entre números negativos, a gente vai ter um número positivo aqui como resposta. E se a gente fizer o menos 1 elevado ao cubo? Vou fazer até de vermelho aqui, ó. Vai ser menos 1 uma vez, menos 1 e menos 1 aqui. Menos 1 com menos 1, multiplicando, vai dar mais 1. Só que esse mais 1 multiplicando com esse menos 1, agora a gente vai lembrar lá também que multiplicar um número positivo com negativo, a gente vai ter um número negativo. Então, isso aqui já traz um princípio para a gente. Que sempre que a gente tiver um número negativo e a potência for par, o número é negativo e a potência é par. O resultado vai ser positivo. Tenta aí fazer menos 1 elevado à quarta. Você vai ver. Vai ficar parzinho de 2, parzinho de 2. Menos 1 com menos 1 vai dar 1. Menos 1 com menos 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar positivo também. Se você fizer com 6 a mesma coisa, você vai ter 3 pares de multiplicações entre números negativos. Mas se você tem o expoente sendo ímpar, você vai ver que sempre vai sobrar alguém. Você vai sempre conseguir construir um par e vai sobrar um menos aqui, ó, para ser o sinal final. Então, você vai ter a multiplicação dos pares e vai multiplicar o menos 1 no final. E a multiplicação entre um positivo e um negativo vai dar a resposta negativa. Um princípio aí para vocês. Isso vale com o menos 2, com menos 3, com qualquer número negativo que a gente fizer isso. Eu fiz o menos 1 porque é fácil da gente ficar calculando, porque aqui o foco não é nas multiplicações, mas sim nos sinais, tá joia? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa interessante. Tá, se a gente põe o menos 1 sem o parênteses, ou um número negativo sem parênteses. Menos 1 elevado ao quadrado, sem parênteses. Ah, você vai falar, tem duas multiplicações e vai ficar positivo. Não. Quando não tem o parênteses, quer dizer que é negativo o resultado, e você vai fazer a potência do menos 1 ao quadrado. Então, tá. Negativo o resultado, 1 ao quadrado, 1. Então, dá menos 1. Só para vocês entenderem realmente o que está acontecendo, ó, se eu fizer menos 3 ao quadrado, vai ser o seguinte, vai ser menos 3 vezes 3, que é menos 9. Entendeu? Deu para sacar a diferença? Com 1, o parênteses ele faz a diferença, porque você vai ter a multiplicação dos sinais. Quando não tem o parênteses e já tem um sinal negativo, quer dizer que a resposta vai ser negativa. Beleza? Sobre potenciação é isso, e já vamos partindo para o final dessa aula, tá certo? Vamos lá, para o finalzinho dela.